سبحان الله. الشعراء quer dizer os poetas. Qual que é o capítulo? 26. Não. Senta aqui porque aí a mulher quando vai não perdoa. Saiu ontem, cara. Vocês foram embora? Hã? Não sei se as mulheres foram embora. Deixa. Saiu ontem. Não, mas o barulho de puteiro. Aí, ó, chegou. É daqui? É porque aqui conforme tá brincando, tá balançando. Agora não vai fazer mais. Quem vai ler? Bismillahirrahmanirrahim. 123? 123. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. O povo de Acre desmentiu aos mensageiros. O povo do Adi desmentiu aos mensageiros. Por que gente, aí vem o povo do Adi desmentiu aos mensageiros? Se eles só tiveram um único mensageiro, que é o único? Quem sabe responder? Quem sabe responder por que Allah subhanahu wa ta'ala diz que o povo de Adi desmentiu aos mensageiros, se eles receberam um único mensageiro? Porque eles acreditavam que eles eram uma cidade poderosa, eles achavam poderoso isso? Não. Porque eles desmentiram também os que vieram antes de Luz, porque eles trouxeram a mesma mensagem. Não. Porque quem desmente um mensageiro, automaticamente está a desmentir a todos os mensageiros. Se você desmente um mensageiro, automaticamente você está desmentindo até os que estão por vir. Hã? Até os que estão por vir. É. Até aquele que você acha que eu acredito nesse mensageiro, não está acreditando. Por que você se considera como o desmentidor de todos os mensageiros? Porque quem enviou mensageiros? Quem enviou esses mensageiros? Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se Allah subhanahu wa ta'ala que enviou todos os mensageiros, por que você crê em uma parte e outra parte não? É? Então, por isso Allah subhanahu wa ta'ala falou que o povo de Noé desmentiu mensageiro, enquanto eles só desmentiram ao Noé. O povo de Adi desmentiram aos mensageiros. O povo de Saleh também. Todos foram tratados assim, porque quem desmente num único mensageiro é porque automaticamente desmentiu todos os mensageiros. Por isso nós dissemos que um dos pilares da fé é a crença nos mensageiros. Mas se você descreve e desmentir algum deles, deixa de ser muçulmano. Deixa de ser muçulmano. Podemos fechar as janelas, por favor? Pode vir. Já quer. Essa aí não está gravada, deixa ele aberto. Ó, deve estar Eu acho que essa daqui não. Ela está entrando no ar. Não tem problema. Então, vamos continuar. É uma chuva passageira, não vai durar muito tempo. Dissemos o quê? Quem desmente um mensageiro automaticamente está desmentindo todos os mensageiros. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala falou em vários versículos do Alcorão a condenar a atitude de judeus e cristãos que só acreditam numa parte
de mensageiro de outra parte desmentindo, dizendo como atuminuna bibado do kitaba takfuruna bibado, quer dizer, aceita uma parte do livro e outra parte não. Se o livro está falando que todos os mensageiros vieram de Allah subhanahu wa ta'ala, então vocês só aceitam uma parte, outra parte não aceitam. Então quem desmente um mensageiro é porque está desmentindo todos os mensageiros. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: Kadaba Adi al-Mursalin. O povo de Adi desmentiu aos mensageiros. Quando o seu irmão Hud, o irmão por quê? Porque o Hud foi um profeta que nasceu naquela tribo, naquela cidade de Irama, onde eles viviam. Então foi um mensageiro da tribo deles. Foi um mensageiro, filho, irmão, tio, primo deles. E eles desmentiram isso, alegando que não era mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Pode continuar. Quando seu irmão Ruth disse: não temeis ao Allah, por certo sou o leal mensageiro. Então temei a Allah e obedecei-o. Sim. Não vos peço prêmio algum por isso. Isso nós já falamos na primeira parte da palestra, que a missão do profeta sempre foi de ensinar as pessoas a temer Allah subhanahu wa ta'ala e adorar unicamente Allah subhanahu wa ta'ala, abandonando com isso a adoração de inúmeras divindades que eram adoradas. E como pensando que talvez com aquela missão o profeta quisesse alguma coisa em troca, é quando ele dizia: "Wama as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala Allah", que eu não vos peço a vós nenhuma recompensa quanto a esta missão, mas sim a minha recompensa cabe a Allah subhanahu wa ta'ala. Pode continuar. Não vos peço prêmio algum por isso. O meu prêmio não impede-se senão ao Senhor dos mundos. Sim. Edificais em cada lugar alto um monumento para frivolidade. Então nós dissemos que esse povo, o qual era a característica da cidade deles, era uma cidade que estava sobre torres, era uma cidade que era considerada a potência naquela altura, naquela época, como hoje em dia a gente considera Estados Unidos e mais países. Quando você entra lá, só vê arranha-céus já por todos os lados. Era uma potência, conseguiam fazer cidade por cima de torres, e que esta cidade não existiu igual naquele tempo, fora dessa cidade que eles moravam. E erguei fortificações na esperança de seres eternos. E quando desferir golpes, vós os fazeis como tiranos. Então temei a Allah e obedecei. E ainda quando eles agissem, quando eles fizessem algo, faziam assim com muita arrogância, como assim acontece hoje com os Estados Unidos, oprimindo todas as nações existentes no mundo por ser uma potência, porque eles têm força bélica, eles possuem material de guerra capaz de derrubar qualquer um que vier pela frente. Então eles agiam indevidamente, assim como hoje acontece com muitas nações do mundo, que eles, quando já decidem invadir um país, invadem sem que nada impeça a eles a essa invasão, ou alguém impeça a eles a essa invasão. Então, Acabou. A gente quer vender. Então tudo isso, o que eles passavam, o que acontecia, Allah subhanahu wa ta'ala ainda mostrou eles que não eram nada. Por isso, como aviso, como alerta, Allah subhanahu wa ta'ala fez o que? Primeiro castigo e o pré-castigo que mandou. Qual foi? Seca. Allah subhanahu wa ta'ala cortou chuva. Essa chuva que nós estamos a receber, eles passaram quanto tempo sem receber? 3 anos sem cair uma gota do céu. Então as pessoas ficaram arasca, porque sem água não há vida. Então ficaram arasca. Então, e ainda
salatu wassalam, falou para o seu povo: olha, meu povo, implorai ajuda, ou implorai perdão e voltai a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Com isso, Ele fará cair a chuva do céu. E com essa chuva, vocês vão ter tudo o que estão sentindo falta. Então, as pessoas ainda continuaram nessa descrença por um tempo muito longo, sem voltar atrás. Ainda continuaram firmes na descrença deles. Pode ler. Então temei a Allah e obedecei. Temei a quem vos concedeu o que sabeis. Concedeu-vos rebanhos e filhos, jardins e fontes. Então eles tinham muita coisa lá. Tinham rebanho de animais, criavam lá animais, cabelos, carneiros, bodes. Tinha muita coisa naquela. Então essas coisas todas, quem proporcionou ou quem deu a eles? Allah subhanahu wa ta'ala. Então o profeta Hud começou já a falar com eles, recordando das bênçãos de Allah que eles gozavam, desse rebanho, daquele lugar onde eles ficavam, da força que eles possuíam, até eles fazerem uma cidade em cima de torres. Então tudo isso, quando o Hud alayhi salatu wassalam falou para o seu povo, se tornou em vão. Ninguém quis dar ouvido a ele, e assim Allah subhanahu wa ta'ala quis agora castigar de vez, um castigo que pudesse levar a eles até a morte. Foi quando Allah subhanahu wa ta'ala já começa a preparar um castigo para mandar ao povo de Noé, ao povo de Ad, para salvar o seu profeta Hud. Então, para isso, abram o versículo número 40, capítulo número 46. 46, versículo era numerado? 46. As dunas. Al-Ahqaf, sim, as dunas. Falamos que era versículo número... Não. 46. Não. Versículo, capítulo número 46, versículo era número... 89. Não. Tempo. Não? Confundiu? 21? 21, sim. Versículo número 21. E menciona a mão de Ad quando admoestou seu povo em Ad-Af, quando com efeito haviam passado os admoestadores adiante dele e detrás dele, dizendo: Quem é esse irmão de Ad? Hud. Quando ele demonstrou o seu povo contra o quê? As dunas. Nós dissemos que lá existiam dunas, aquelas montanhas de areia. Amedrontou ao seu povo: olha, Allah subhanahu wa ta'ala pode vir a suicidar com essas dunas que vocês estão vendo. Então o que acontece? Dizendo: não adoreis senão Allah, por certo tempo por vós o castigo de conformidade ao dia. Disseram: chegaste a nós para distanciar-nos de nossos deuses, então faze-nos vir o que nos prometestes, se és dos verídicos. Ele disse: a ciência disso está apenas junto de Allah, e eu transmito-vos o que sou enviado, mas eu vos vejo um povo ignorante. Sim. Então, o que acontece? As pessoas já quando recebessem os profetas, e o profeta sempre falava que ele tem o castigo de Allah, sempre exigiam que esse castigo... Por que você nos fala sempre de castigo de Allah? Onde é que está esse castigo? Por que nunca aparece o castigo? Só promete e nunca mais chega. Assim como aconteceu no povo de Noé, quando falamos que ele fez um longo trabalho de divulgação durante 950 anos. E disseram que já faz 1 milênio que você nos promete
o castigo e nunca mais ver. E depois Allah subhanahu wa ta'ala começou, ou inspirou para que ele fabricasse uma arca. E começou já a fazer uma arca no deserto, onde não havia rios nem mar. Pessoas já... Allahu, 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 Allah, Allah.